O Licopérsico esculento está sujeito a várias doenças que podem limitar sua produção. Várias dessas doenças só podem ser controladas eficientemente quando se adota um programa de manejo adequado, envolvendo o uso de cultivares resistentes e adoção de medidas de exclusão, erradicação e proteção. No caso do tomateiro, as doenças são mais ou menos frequentes ou intensas em função de vários fatores como clima, modo de implantação e de condução da lavoura, localização da área plantada, método de irrigação, tipo de solo, cultivar plantada, qualidade da semente, estado nutricional da planta e população de micro-organismos antagonistas e de patógenos presentes na planta ou no solo. As doenças do tomateiro estão divididas em doenças fúngicas, doenças bacterianas, doenças viróticas e nematóides. O objetivo deste vídeo é apresentar a sintomatologia, etiologia, epidemiologia e controle das duas principais doenças da cultura do tomateiro, que são a requeima e a pinta preta. A requeima ou mela, causada por Phytophthora infestans, ocorre em todas as regiões do globo onde se cultiva o tomateiro, com exceção de áreas desérticas e em algumas regiões tropicais, onde as condições climáticas são desfavoráveis. É a doença mais temida pelo tomaticultor, pois pode comprometer todo o campo de produção em poucos dias, sendo considerada uma das doenças de plantas mais devastadoras de toda a humanidade. Sintomas: a requeima ataca toda a parte aérea do tomateiro. A doença pode se manifestar desde o viveiro, onde destrói as folhas das mudas, até a planta adulta. Os sintomas iniciais aparecem na metade superior da planta, podendo causar a morte. Nas folhas, a doença se inicia com manchas grandes e aparência úmida que se tornam marrons ao secar. Sob umidade acima de 90%, as manchas na superfície inferior da folha ficam esbranquiçadas pela esporulação do fungo. As lesões são bem maiores do que as da pinta preta e podem levar à secagem de todo o folíolo, dando às plantas aparência de queima. Sintomas nos ramos, pecíolos e raque são pardo escuros no início e pardo claros numa fase mais avançada, podendo haver completo anelamento dos mesmos, o que acarreta a morte da parte superior. Nos frutos, as lesões são do tipo podridão dura, de cor pardo escura, profundas e de superfície irregular. Etiologia: Phytophthora infestans produz esporângios e alinos com formato de limão e papilados. Os esporangióforos são bem desenvolvidos, com ramificação simpodial que emerge através dos estômatos num número variando de 3 a 5. Os esporângios possuem de 21 a 38 por 12 a 23 micrômetros, são formados durante o período de alta umidade relativa, entre 91 e 100%, e de temperaturas ótimas entre 18 e 22 graus Celsius. Epidemiologia: o fungo pode sobreviver na ausência do tomateiro em outras plantas hospedeiras no campo. Não havendo cultura no campo, este sobrevive em restos culturais. Em condições de frio, os esporângios produzem zoósporos que podem nadar no filme d'água sobre o tecido da planta, germinar e iniciar um novo ciclo. O fungo só pode infectar a folha com água em sua superfície. As principais formas de disseminação são pelo vento, chuva e insetos. As condições favoráveis para o desenvolvimento da doença são locais úmidos com temperatura entre 15 e 25 graus Celsius e temperaturas acima de 30 graus Celsius são consideradas desfavoráveis para a ocorrência dessa doença. Controle: entre as medidas de controle, recomendam-se evitar plantios próximos a lavouras velhas ou mal cuidadas de tomate, eliminar restos culturais, plantar somente mudas de boa qualidade, evitar irrigações muito frequentes,
principalmente por aspersão. Não deixar que a plantação fique muito fechada, evitando o excesso de nitrogênio ou aumentando o espaçamento. E pulverizar preventivamente ou logo no início do aparecimento dos primeiros sintomas. Para o controle químico, existem 118 fungicidas registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sendo de 2 grupos químicos principais, isoftalonitrila e alquilenobis. Pinta preta. A pinta preta, causada por Alternaria solane, apresenta alto potencial destrutivo, incidindo sobre folhas, hastes, pecíolos e frutos, ocasionando elevados prejuízos econômicos. Sintomas. O sintoma mais comum são manchas circulares de cor marrom escura nas folhas mais velhas, delimitadas ou não por um halo amarelo. À medida que as lesões crescem, formam-se anéis concêntricos na área necrótica, característicos dessa doença. No caule, no pecíolo e na raque, as lesões são semelhantes às da folha, tendendo a circunscrever os órgãos afetados e podendo provocar a morte dos mesmos. Nos frutos, as lesões iniciam com a cor marrom ou preta a partir das sépalas, onde causam podridão seca de aspecto zonado. Em condições de umidade elevada, toda a lesão fica coberta por um crescimento aveludado preto devido às frutificações do patógeno. Etiologia. Alternaria solane tem micélio septado e ramificado e torna-se escuro com a idade em meio de cultura. Os conidióforos possuem de 12 a 20 por 120 a 296 micrômetros, são simples, septados, longos, subhialinos a escuros, com conídeos terminais. Estes são multicelulares, com septos transversais e longitudinais, clavados com uma das extremidades pontiaguda, com ou sem apêndice. Epidemiologia. A pinta preta é favorecida por temperatura entre 26 a 30 graus Celsius e umidade alta, sendo, portanto, mais severa durante o verão chuvoso. Pode aparecer também no inverno, em períodos quentes, com umidade relativa do ar elevada, o que acontece com frequência quando se irriga com excesso. O patógeno pode sobreviver por longos períodos no solo, sobre os restos de colheita ou sobre plantas voluntárias. Geralmente, o fungo produz grande quantidade de clamidósporos nos restos culturais, responsáveis pela longevidade do inóculo no solo. As sementes contaminam-se facilmente com os esporos do fungo, sendo uma das vias de disseminação da doença a grandes distâncias. Mudas originadas de sementes contaminadas são também uma via importante para a disseminação da doença. Dentro do campo, o patógeno é dispersado pelo vento, respingos d'água da chuva, água de irrigação, insetos, roupa ou mãos dos operários e implementos agrícolas. Controle. As medidas de controle utilizadas para a requeima são suficientes para controlar a pinta preta. Para o controle químico, existem 118 fungicidas registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sendo de 4 grupos químicos principais: triazol, estrobilurina, isoftalonitrila e alquilenobis. Podemos concluir que a cultura do tomate pode ser afetada por um grande número de doenças que, se não controladas, podem causar enormes prejuízos, sendo que o produtor deve utilizar medidas integradas de controle, conciliando medidas preventivas, uso de cultivares resistentes e controle químico. Obrigado.